O ataque ao eu sou assim. Toda vez que você abre a boca para dizer frases como eu sou ansioso, eu sou procrastinador, eu não nasci para estudar ou eu sou péssimo com dinheiro, você não está fazendo um ato de sinceridade, você está cometendo um ato de covardia. É infinitamente mais confortável transformar um desvio crônico de conduta em um traço intrínseco de personalidade do que olhar no espelho e admitir o óbvio. Você está escolhendo ativamente e todos os dias a mesma incompetência. Nós vivemos em uma cultura fascinada pelo conforto de um diagnóstico autoimposto. Adotamos rótulos como se fossem medalhas de honra ou escudo protetores. Afinal, se a procrastinação faz parte da sua natureza e essência, ninguém pode exigir que você entregue seus projetos no prazo. Se a disciplina não combina com seu perfil, você ganha uma licença poética para passar a tarde inteira rolando feeds de redes sociais sem sentir o peso da vergonha. Você se esconde atrás de uma falsa identidade para não ter que arcar com o preço do esforço. Mas vamos analisar isso sob uma perspectiva estritamente lógica. Você consegue perceber que está procrastinando? Se você é capaz de notar que a sua atenção foi sequestrada por uma notificação fútil, pergunto a você: quem é a entidade que está observando esse comportamento? Se você fosse, em sua essência, a própria procrastinação, não haveria espaço para conflito interno. Você simplesmente procrastinaria em paz. Se existe um atrito dentro de você, se existe uma voz silenciosa lamentando o tempo perdido, significa que existem duas instâncias distintas acontecendo aqui: o espectador e o espetáculo. Você não é o espetáculo caótico dos seus impulsos. Você é o espectador que se acostumou a financiar a peça. Quando o filósofo René Descartes formulou a famosa máxima penso, logo existo, ele acidentalmente abriu margem para um dos maiores equívocos da história moderna. Séculos depois, pensadores contemporâneos notaram que, ao perceber que pensava, Descartes não provou a essência do seu ser consciente, mas sim a existência da sua mente reativa, o ego. O ego é essa voz incessante no fundo da sua cabeça. É o acúmulo de traumas de infância, de críticas de professores medíocres, de falhas não superadas e de mecanismos de defesa criado para proteger você do julgamento alheio. O problema é que você passou os últimos 10 ou 20 anos acreditando que essa voz era você. Você assinou embaixo de cada pensamento autossabotador. Quando a voz disse: "Isso é muito difícil para você", você concordou. Quando a voz disse: "Deixe para amanhã", você deitou na cama. Você transformou um ruído de fundo na autoridade máxima da sua existência. A mecânica do autoengano. Para entender como você se tornou prisioneiro de si mesmo, precisamos desarmar a engrenagem que sustenta as suas escolhas diárias. Tudo começa com a forma como seu cérebro processa a realidade. Do ponto de vista biológico e neurocientífico, o cérebro humano é uma máquina preditiva. Ele não foi projetado para buscar a verdade, a felicidade ou a realização pessoal. Ele foi moldado ao longo dos milênios para garantir a sua sobrevivência ao menor custo energético possível. Bom, e o que isso significa na prática? Significa que o seu cérebro odeia a incerteza e o desconhecido. Para economizar energia, ele cria modelos mentais rígidos sobre quem você é e sobre como o mundo funciona. Se durante a sua infância ou adolescência você viveu experiências em que foi ridicularizado ao falar em público, a sua mente registrou uma premissa simples: exposição é igual a perigo. A partir desse único evento, a sua mente constrói uma crença limitante: eu sou péssimo me comunicando. A partir do momento em que essa crença é estabelecida, o viés de confirmação entra em ação para blindá-la. O viés de confirmação é a tendência psicológica de ignorar qualquer evidência que contrarie o que você já acredita, enquanto busca desesperadamente por fatos que comprovem a sua tese inicial. Imagine que a sua atenção funciona como o foco de uma lanterna no meio da escuridão. Você acredita que as pessoas são falsas e que o sucesso financeiro é inalcançável para alguém na sua condição? A sua lanterna só vai iluminar os exemplos de traição e as histórias de fracasso ao seu redor. Se você passar por 10 oportunidades de crescimento em um único dia, você não verá nenhuma delas, porque o seu filtro mental está calibrado para procurar apenas o que valida o seu vitimismo. É a clássica dinâmica da atenção seletiva. Se eu pedir para você sair à rua hoje com a missão explícita de contar quantos carros vermelhos cruzam seu caminho, você começará a enxergar carros vermelhos em cada esquina. Eles sempre estiveram lá, trafegando no mesmo fluxo diário. A diferença
é que agora sua mente recebeu uma ordem clara de prioridade. O mesmo acontece com a sua miséria pessoal. Se você instruiu a sua mente a procurar razões para se sentir incapaz, injustiçado ou cansado, ela entregará um relatório minucioso e diário justificando por que você não deve sair do lugar. Você constrói a sua própria cela, tranca a porta por dentro e passa o resto da vida reclamando da falta de ar. O ciclo perfeito da sabotagem. A autossabotagem não é um evento misterioso ou uma maldição ancestral que caiu sobre a sua vida. Ela é um processo lógico, previsível e absurdamente estruturado. Ela opera em uma cadeia alimentar psíquica que funciona sempre na mesma ordem: pensamento, emoção e ação. Tudo começa no primeiro estágio, o pensamento. O pensamento é a sugestão inicial enviada pela sua mente reativa. Digamos que você estabeleceu a meta de sentar na mesa e estudar por 2 horas focadas. No exato momento em que você abre o livro ou o arquivo no computador, o pensamento surge: isso é extremamente chato. Você trabalhou o dia todo. Você merece descansar. Deixe para amanhã. Você não possui o distanciamento crítico para reconhecer que esse pensamento é apenas uma tentativa do seu ego de economizar energia. Você comete o erro fatal de absorvê-lo como uma verdade absoluta. Você se identifica com a sugestão e assim que você aceita o pensamento, você avança inevitavelmente para o segundo estágio, a emoção. A emoção é a tradução física do pensamento no seu corpo. O pensamento de incompetência ou de cansaço gera uma descarga de ansiedade, peso nos ombros, desânimo e uma sensação sufocante de tédio. O seu corpo físico começa a reagir à mentira que a sua mente acabou de inventar. E o que acontece quando você está tomado por uma emoção de desânimo e ansiedade? Você avança para o terceiro e último estágio, a ação. E a ação coerente com a ansiedade e o desânimo nunca será o estudo focado ou o trabalho duro. A ação será fechar o livro, pegar o celular, abrir um aplicativo de vídeos curtos, comer comida ultraprocessada ou deitar na cama até a noite chegar. Perceba a gravidade do que está acontecendo aqui. Você acredita que o seu problema é a falta de rotina, a falta de um aplicativo de organização moderno ou a ausência de um ambiente de trabalho silencioso. Mas esses são apenas sintomas superficiais. A raiz da sua ruína está no exato segundo em que você deu ouvidos ao pensamento inicial, permitiu que ele se transformasse em um estado emotivo e comportamento prático. Cada vez que você cede a esse ciclo, você fortalece o caminho neural da covardia. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. O cérebro fortalece as conexões mentais que são praticadas com frequência. Se você pratica a desistência todos os dias às 4 da tarde, você está se tornando um mestre impecável na arte de desistir. O inquilino parasita. Precisamos dar um nome claro ao seu adversário. No livro O Ego é Seu Inimigo, o autor Ryan Holiday resgata uma verdade que as civilizações antigas e os filósofos estoicos já sabiam há milênios. Seu maior opositor não é a economia do país, não é a sua família, não são seus concorrentes e não é a falta de tempo. Seu maior opositor mora de graça dentro da sua cabeça. O ego é como um inquilino parasitário. Ele se instalou na sua mente sem pagar aluguel, assumiu o controle do painel de navegação da sua vida e está metodicamente destruindo cada oportunidade de futuro que você tenta construir. Ele se alimenta de duas coisas aparentemente opostas, mas igualmente venenosas: a arrogância e o vitimismo. Quando o ego se manifesta através da arrogância, ele diz que você é bom demais para começar do zero, que você não precisa estudar a base, que o trabalho braçal é insignificante para o seu talento genial. Ele faz você se sentir um gigante antes mesmo de ter construído uma única parede. O resultado? Você não executa nada, porque a realidade prática exigirá confrontar a sua mediocridade real. Quando o ego se manifesta através do vitimismo, ele faz o caminho inverso. Ele sussurra que o mundo é injusto demais com você, que as outras pessoas tiveram facilidades que você nunca terá, que nada do que você fizer fará diferença. Ele transforma sua apatia em um ato de rebeldia poética. É a estratégia mais sórdida que existe, fazer você se sentir nobre por não tentar. Serve a ironia da situação atual. Você é uma pessoa que exige respeito das pessoas ao seu redor, cobra a consideração dos seus amigos e exige justiça das instituições. No entanto,
Você passa 24 horas por dia tolerando as maiores ofensas e os piores abusos da única pessoa de quem você jamais poderá se distanciar, você mesmo. Se um amigo se aproximasse de você hoje e falasse com o mesmo tom de desrespeito, dúvida e deboche com que a sua mente fala quando você tenta criar um projeto novo, você cortaria a amizade imediatamente. Você o chamaria de tóxico. Mas quando é a sua própria voz interna que diz: você é um fracassado, você vai passar vergonha, ninguém vai importar com o que você faz. Você se encolhe e aceita o insulto como se fosse um fato divino. Por que o seu padrão de exigência com os outros é tão alto e o seu padrão de autorrespeito é tão miseravelmente baixo? Reprogramação e reorganização. Chegamos ao ponto de transição. Você entendeu que não é a voz da sua cabeça, mas sim a consciência que escuta essa voz, você ganha, pela primeira vez na vida, a margem de manobra necessária para mudar o rumo das coisas. A solução não passa por um otimismo ingênuo ou por ficar repetindo frases motivacionais no espelho enquanto a sua vida cai aos pedaços. A solução exige uma reengenharia fria da sua conduta. O primeiro passo é a desidentificação. Você precisa se tornar o guardião implacável dos seus pensamentos. Daqui para frente, cada vez que um pensamento surgir, sugerindo preguiça, medo ou inferioridade, você não vai lutar contra ele nem vai absorvê-lo. Você vai apenas observá-lo com distância crítica. Diga para si mesmo: a minha mente reativa está produzindo a sensação de medo agora. Isso é um evento biológico, não a minha identidade. O segundo passo é a regra do eu sou. Você deve monitorar com rigor absoluto tudo o que pronuncia imediatamente após as palavras eu sou. Elimine do seu vocabulário frases definitivas de alto golpe. Nunca mais diga eu sou preguiçoso. Se você falhou na execução de uma tarefa hoje, a descrição precisa do fato é: eu agi de forma indisciplinada na última hora. Notou a diferença? Dizer eu agi de forma indisciplinada refere-se a um comportamento pontual que pode ser corrigido no minuto seguinte. Dizer eu sou indisciplinado transfere o erro para o plano da sua identidade, tornando a mudança teoricamente impossível. Se você ainda não possui a maturidade ou o histórico de conquistas para afirmar com total convicção eu sou uma pessoa altamente disciplinada, use a transição lógica. Diga eu sou alguém que está construindo disciplina através de atos diários. Isso elimina a dissonância cognitiva e impede que a sua mente rejeite a afirmação por falta de provas concretas. Pense na sua identidade como um traje espacial. Atualmente, você está vestindo uma roupa rasgada, pesada e imunda que alguém colocou em você durante a sua infância. O primeiro passo foi perceber que você não é a roupa. O segundo passo é tirar a roupa velha. E o terceiro passo é desenhar e vestir linha por linha o novo traje que você escolheu usar. Você quer ser visto como alguém pontual, focado, forte e culto? Então, comece a agir como a personificação dessa identidade antes mesmo de ver os resultados externos. A mente segue o corpo. Quando você força a sua estrutura física a sentar na cadeira, desligar o telefone e trabalhar por 3 horas ininterruptas, a sua mente reativa não tem outra escolha a não ser se alinhar à realidade que a sua vontade impôs. O confronto da vontade. Não existe nenhum elemento mágico no processo de maturidade pessoal. Não haverá um dia radiante em que você acordará subitamente possuído por uma motivação inabalável, livre de todas as dúvidas e medos. A busca por um momento ideal de revelação é apenas mais um truque do seu ego para adiar o trabalho sujo que precisa ser feito hoje. A realidade dura e irrefutável é que a voz da preguiça continuará aparecendo nos dias frios, no meio da tarde, quando o cansaço bater ou quando a tarefa for complexa. Seu ego continuará sugerindo o caminho de menor resistência. A única diferença é que, a partir de hoje, você não pode mais alegar ignorância. Você sabe exatamente como a armadilha funciona. Toda vez que você escolhe obedecer à voz da autossabotagem, você fecha mais uma tranca na cela que você mesmo construiu. Toda vez que você intercepta essa voz, ignora o desânimo
e executa a sua obrigação independente do estado emotivo do momento, você quebra uma das grades dessa prisão. Entenda o seguinte: a vida vai exigir um preço de você de qualquer maneira. Você pode pagar o preço da disciplina, que pesa gramas e traz o alívio da consciência limpa. Ou você pode pagar o preço do arrependimento, que pesa toneladas e consome a sua dignidade ao longo dos anos. Não existe a opção de não pagar nada. A partir do momento em que este vídeo encerrar, a sua mente reativa voltará a operar. Ela tentará categorizar esta reflexão como apenas mais um conteúdo que você consumiu enquanto procrastinava outra tarefa importante. Ela tentará fazer você esquecer desse desconforto e voltará para a anestesia rotineira dos seus velhos hábitos. A decisão de permitir que isso aconteça ou de tomar as rédeas do painel de controle pertence exclusivamente a você. Ninguém virá salvar você de si mesmo. Não haverá resgate. Ou você assume a propriedade da sua mente e molda a sua conduta com rigor e autorrespeito, ou você continuará sendo um espectador passivo da sua própria decadência. A pergunta final que deixo sobre a sua mesa é direta, sem rodeios e exige uma resposta prática ainda hoje. Quem é que vai governar as suas ações nas próximas 12 horas? A voz apequenada do seu ego ou a sua vontade consciente? De uma vez por todas, assuma o controle da sua história.